Hoje exibiremos a terceira reportagem sobre as mudanças na reforma da Previdência. E o advogado consultor Marcelo Schwenk irá falar como ficará a situação tanto dos professores quanto do trabalhador rural, caso a reforma seja aprovada. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, muitas mudanças irão acontecer, e entre elas, o caso dos professores e do trabalhador rural. E para esclarecer as dúvidas, o advogado Marcelo Schwenk fala sobre o assunto. Eles serão regrados por cada órgão. Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios vão estabelecer as suas leis próprias para tratar do assunto. Enquanto isso não acontece, se aplica a regra da União a esses órgãos. Mas foi dado a eles a possibilidade aí de um prazo aí de meses, né, para que ele possa, que esses órgãos possam estar tratando da matéria. Mas na rede privada, vamos colocar, que é o que nós funcionamos no nosso dia a dia, será diminuído 5 anos desse período da idade mínima. Ou seja, no caso dos homens, de 55 cairia para 50, se ele for professor, e no caso da mulher, né, da professora, de 53 cairia para 48 anos. Ou seja, então a professora ela só pode requerer a sua aposentadoria quando ela tiver no mínimo 48 anos. E no caso do homem, do professor, 50 anos. Então, antes disso, não consegue mais se aposentar. Além disso, repito, o valor é aquele mesmo 70%. Ele ainda falou sobre o tempo para requerer a aposentadoria. Tempo de contribuição mínimo é igual ao benefício em percentual mínimo, que é de 70%. E aí, progressivamente, isso vai aumentar, até que, ao final, o professor e a professora com 60 anos de idade se aposentem de forma integral, se tiver o período correspondente para que eles possam receber. Ele ainda explicou como ficará a Previdência para o trabalhador rural. Ele que possui, no caso do homem, 60 anos de idade, no caso do lavrador, em regime de economia familiar, isso é importante. E no caso da lavradora, né, mulher, 55 anos de idade. A reforma ela aumenta o valor da idade aumenta a idade da mulher. Hoje, com a reforma, a mulher, ao invés de 55, ela iria ter que trabalhar, poderia requerer a aposentadoria aos 57 anos de idade. É lógico que ficou estabelecida, a reforma estabelece que daqui a 2 anos... Hoje, o trabalhador rural não contribui com a Previdência, mas, segundo o advogado, com a reforma ele passará a contribuir. O lavrador, em regime de economia familiar, equivale a cada ano de trabalho, equivaleria a 1 ano de contribuição. E a reforma manteve os 15 anos de tempo de lavoura como se fosse tempo de contribuição. Então, o que mudou na aposentadoria rural que nós chamamos é que a lavradora, ela, ao invés de 55 anos, ela pode requerer o seu benefício aos 57 anos de idade. E em relação a pagamento, não muda nada, porque já é um valor legal de 1 salário mínimo, porque tem um caráter assistencial também. Então, o trabalhador rural, ele recebe sempre um salário mínimo.